Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Lei 11. Hoje estamos recebendo aqui Kilvia Mesquita, uma excelente oportunidade que todos vocês, todos nós teremos de discutir sobre finanças, um podcast sobre educação financeira. O dinheiro se vinga de quem não cuida bem dele. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Curso Direito nas Mãos e Pinheiro Neto Advocacia. Agradecemos ainda ao GEON, nossa instituição, a qual nós temos muito carinho. Temos aqui hoje o nosso folder do GEON, onde você pode contribuir para o GEON através do aplicativo Sua Nota Tem Valor, escolher a instituição GEON como a sua instituição de escolha para contribuir, colocando o seu CPF na nota e pode, inclusive, acompanhar os seus pontos no aplicativo ou no site. O aplicativo Sua Nota Tem Valor. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer o seu cadastro. O QR Code ou o link poderão estar já estarão disponíveis na descrição do vídeo. Não se esqueça, contribua com o GEON. Bem, hoje estamos recebendo aqui Kilvia Mesquita. Kilvia Mesquita é pós-doutoranda em Economia da Saúde pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. É doutora em Economia da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Economia pela UFC. É bacharela em Administração pela UFC. Professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família pela UFC. Professora dos cursos de Ciências Econômicas e de Finanças da UFC e professora dos cursos de especialização e MBA, voltados para áreas de gestão e economia financeira e de saúde. É ainda ex-coordenadora do curso de Ciências Econômicas da UFC e colunista de finanças do portal da Igreja Batista da Lagoinha. É facilitadora de cursos de escrita terapêutica com foco em finanças, é palestrante na área e é autora do livro Os 40 Ladrões que Existem em Você, como identificar e superar a autossabotagem financeira. No descritivo do vídeo, você tem o link de como comprar esse livro. O livro, pessoal, é fantástico. Vocês vão aprender a como economizar, como não gastar e como ganhar mais dinheiro. Não é um livro do tipo desses que vendem por aí ou desses produtos que vendem por aí que se propõem a fazer de você um milionário da noite para o dia. Mas sim um livro que traz muitas dicas verdadeiras para que você não se realmente sabote, do ponto de vista verdadeiro, de um ponto de vista muito mais sincero. Ele traz dicas para você que nós vamos aqui discutir com a Kilvia, que farão você se autoconhecer melhor. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto de um modo muito mais profissional, de um modo muito mais verdadeiro e de um jeito que não será técnico para que você ache isso chato. Você vai entender isso de uma forma muito mais leve, para que você tenha um autoconhecimento. Você vai querer adquirir esse livro assim que esse vídeo acabar, ou mesmo antes desse vídeo acabar. Eu acredito que você já está indo para o descritivo do vídeo e procurando lá o link para fazer a aquisição desse vídeo. Só aperte com o botão direito no mouse para abrir em outro link para que você não saia do vídeo. Kilvia, se apresente aí para a nossa prestigiada audiência. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, uma honra estar aqui, uma honra conversar sobre um assunto que é tão importante, que é falar sobre dinheiro, educação financeira, eu gosto de chamar de administração financeira, porque ele ataca a todos nós, né? Então, questões sobre o dinheiro, nosso relacionamento com o dinheiro, é algo que a gente conversa e pensa, mesmo sem ter noção do que seja dinheiro, desde sempre, desde o nascimento. Então, eu me sinto extremamente honrada por fazer parte
aqui por ter sido convidada pelo Pode Ler. Muitíssimo obrigada. Eu espero que o nosso papo aqui, a nossa conversa aqui seja bem interessante, ela consiga aí trazer muitas respostas e também muitas perguntas para a sua audiência. Poxa, Kilvia, muito obrigado. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Já ouvi você falar sobre o assunto, já ouvi você falar sobre seu livro, já li seu livro, gostei bastante. Me identifiquei com alguns dos ladrões, né? Me identifiquei com alguns deles e hoje a gente vai conversar sobre isso. Então eu começo te perguntando, Kilvia, é um assunto que muita gente fala, então eu acho que o principal, assim, para a gente começar mesmo, seria você nos dizer o que é educação financeira. Tá, joia. O que seria educação financeira? Assim como a nossa educação tradicional no colégio, e que nós vamos aprendendo aí várias disciplinas, né, várias áreas de conhecimento, elas vão se fundindo para formar quem nós somos, eu advogo que desde criança nós temos noção sobre dinheiro. Toda criança sabe o que é dinheiro. E é um relacionamento, é uma história com o dinheiro que ela se confunde com a sua história de vida. Mas muitas vezes você não tem consciência disso. Por exemplo, quando você pega uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, ela não sabe o que é dinheiro, como nós sabemos o que é dinheiro. No entanto, se ela não sabe tecnicamente o que é dinheiro, mas ela sabe o que é dinheiro quando ela sabe se é mais fácil ou mais difícil ela conseguir o que ela quer. Então, por exemplo, se a criança ela quiser um brinquedo, você vai no shopping com seu filho e a criança quer um brinquedo. Se ela começar a chorar e a gritar na loja e dizer que quer e fazer ali alguma birra, alguma manha, e você, para que ela se cale, você der o brinquedo para a criança, para ela dinheiro é fácil, porque ela conseguiu obter o que ela queria com o comportamento dela. Então, é fácil conseguir o que ela quer. Ela não sabe o que é dinheiro, mas ela sabe se é mais fácil ou mais difícil ela conseguir o que ela quer. No entanto, se ela chorar e fizer birra e você tiver aí uma estratégia de mostrando outra coisa, conversando outro assunto, e tirando ela da loja e tal, e não der o que ela quer, ela vai entender que é mais difícil conquistar o que ela quer. Que nem todas as vezes que ela quiser algo, ela vai ter. E ela vai passar a lidar com a frustração. E dinheiro para ela é algo mais difícil. Eu já estou vendo um ladrão aí, o filho mando, né? O filho mando, na verdade, no meu livro, né, Os 40 Ladrões que Existem em Você, são 40 gatilhos de consumo. Eu falo, mas de uma maneira bem humorada. Eu dei nomes para esses gatilhos, que eu tô chamando de ladrões, e aí tem o filho mando, que é aquele que fez lá uma birra, e o pai, para não passar vergonha, né, então para reduzir ali o estresse daquele momento, vai lá e dá tudo que o filho tem, que o filho deseja naquele momento. Então, ele não teve reflexão se poderia comprar, se não poderia comprar, se era o momento de comprar, e ali, para resolver a situação rapidamente, a criança conseguiu dominar o momento do consumo. Então, esse é um ladrão que muitos casais, muitas famílias são acometidos. Eu acredito que é um dos ladrões que me acomete, é o filho manda, apesar de eu ter tentado controlar. Minha esposa controla bem melhor o filho mando. Eu cedo um pouco ao filho mando, é um ladrão que me acomete um pouco, já percebi isso daí. E me diz uma coisa, por que a gente não é educado financeiramente na escola? Bom, e aí eu acho que fugi um pouquinho da questão da educação financeira, mas eu volto agora e falo sobre a escola. Então, da mesma maneira que nós aprendemos sobre diversos temas ao longo da vida, e na nossa vida escolar também é importante que nós falemos sobre dinheiro. É uma disciplina que há alguns anos, né, essa área da educação financeira, ela está sendo incorporada, planejada para ser incorporada na escola, mas dentro das disciplinas. Então, transversalmente, muitas escolas já têm adotado a educação financeira, mas de forma transversal, em que o aluno fala sobre dinheiro na matemática, fala sobre dinheiro no português, fala sobre dinheiro na história, e aí ele passa, ao longo da vida, a ele ser educado nesse sentido. E por que a gente não vê na escola? A gente não vê na escola porque, até então, a nossa cultura, né, o brasileiro, a gente não tem essa cultura de educação financeira. A gente vive muito, né, o cidadão médio, né, o indivíduo médio, o brasileiro médio, a gente vive muito como, eu sei administrar, eu vou dar um jeitinho aqui, apareceu a conta, eu pago a conta, apareceu, eu pago, vou resolvendo, mas sem muito planejamento.
né, sem muita ideia. E se você não planeja, você também não tem controle. E se você não sabe, né, que é isso que eu falo nos 40 ladrões, se você não sabe como é que você está gastando, você também não pode controlar. E isso vem desde a escola. Por isso que é tão importante que as crianças, desde sempre, né, elas consigam ter esse conhecimento de dinheiro e elas consigam já chegar em casa. Tem casos hoje em dia, em alguns estados, em alguns municípios, que as crianças já chegam em casa falando sobre dinheiro. Quando a escola adota, né, incorpora essa ideia, né, nos próximos anos, isso vai ser realmente incorporado no ensino básico e no ensino médio. Hoje em dia, bem mais no ensino médio se fala do que no ensino básico, mas com o passar dos anos, as crianças tendem, né, podem, dependendo obviamente do ambiente familiar, de como ela viu o dinheiro ao longo da vida, elas podem ajudar também nesse processo. Porque também eu advogo, né, então eu sou a favor que, não sei nem se estou usando o termo corretamente, ou me apropriando indevidamente, eu peço desculpas, mas eu sou a favor que as crianças participem do processo de educação financeira no lar, né, no planejamento financeiro no lar. E se ela já vem com esse conhecimento do colégio, fica mais fácil também contaminar toda a família. Entendi. Né? Então, entendo que hoje é bem mais uma questão cultural nossa, de nós não entendermos, né, a sociedade não entendia a importância desse tema. Agora, cada vez mais, a cada ano que passa, esse tema ele tem sido visto com relevância, como importante, e eu acredito que nos próximos anos a gente vai estar falando mais sobre isso. E é extremamente importante que isso aconteça, porque essa geração de crianças, adolescentes, a nossa geração hoje em idade escolar, ela é muito contaminada, ou ela é muito atacada pelo comércio, né, pelo marketing. Então você tem aí áreas do marketing, por exemplo, que elas trabalham só para atender esse público. Né? Existe o chamado neuromarketing, né? Você vai estudar o cérebro das pessoas. E tudo que a gente faz, a gente acaba dizendo para o comércio o que a gente consome. Né? É a hashtag que a gente coloca lá no Instagram ou em qualquer rede social, uma hashtag diz o que a gente acredita. São as pessoas que a gente segue. É o nosso padrão de consumo, ou seja, a pessoa falou que é bom, então eu vou comprar. Aquilo que eu pesquiso no meu celular, então aquilo ali dita, né, diz, né, para o comércio quem sou eu. E a partir daí, por exemplo, muitas vezes a gente está conversando aqui, daqui a pouco seu celular vai estar trazendo para você informações do que a gente está conversando aqui. Você entra lá no Google e rapidamente o que a gente está conversando aqui, algumas coisas já vão aparecer para você. Ou em qualquer outra rede social que você acesse. Então, isso significa que nós somos objeto de estudo. Sim. Mas como objeto de estudo do comércio, nós também somos colocados diante deles para criar o que eu chamo de necessidades artificiais. Sim. Então, muito do nosso consumo a gente não necessariamente precisa. É uma necessidade artificial criada para que nós venhamos a consumir. E como as crianças e os adolescentes não têm esse freio, se eles não têm noção nenhuma sobre dinheiro, e se ele vem de uma história, de uma família, em que sempre foi fácil ter o que ele quer, então, provavelmente, no futuro, esse jovem também não vai conseguir se administrar financeiramente. Eu tenho muita preocupação com isso. No celular do meu filho eu não consigo controlar. Já tem 20 anos. E o celular dele é Samsung. Ele não gosta de Apple. Da minha filha é Apple. Aí eu consigo controlar pelo meu. Quando eu vou ver os aplicativos que ela mais usa, é incrível, ela usa mais o Mercado Livre, o Shein, do que aplicativos outros que existem no celular dela. Mercado Livre e Shein tá igual com Instagram e TikTok. Tá igual, o tanto de uso. Aí eu boto limitação de uso. E mesmo assim, às vezes, parece que ela consegue driblar até as limitações de uso. Eu fico preocupado com isso, né? De tanto que ela fica olhando coisas, mesmo sem poder comprar, mas olhando, aí isso me preocupa. E eu assisti uma série com aquele ator daquela série, Jack Bauer, esqueci o nome, eu sempre me esqueço o nome dele, não sei porquê. O nome da série é Toca do Coelho, Rabbit Hole, né? E ele faz um cara que é paranoico com a perseguição da internet na série, apesar de ser um especialista em internet. E ele diz que as pessoas da internet, do Google, de tudo isso,
com meros 20 cliques que você dá em redes sociais, eles são capazes de conhecer você melhor do que a sua esposa. Tem uma hora na série que ele diz isso, porque uma amiga dele vê ele tirando um celular antigo, que ele usa um celular bem antigo, que não tem nem câmera, um celular velho, é o celular que ele usa na série, né? Ele não tem cartão de crédito, ele não tem nada, ele paga tudo no dinheiro. Aí tem algumas cenas engraçadas que ele não consegue pegar um táxi, ele não consegue comprar um sanduíche, ele não consegue fazer nada, porque ele só usa dinheiro. Ele diz, não, eu não deixo ninguém saber onde é que eu estou, não deixo ninguém saber onde eu estou fazendo nada. Aí ele explica para uma amiga dele, com meros 20 cliques que você der na internet, a pessoa lhe conhece melhor do que sua própria esposa. Então é bem preocupante isso. Eu também acho interessante que também a gente se preocupa muito com a internet, mas desde que o mundo é mundo, nós somos muito, até no mercado físico mesmo, né? Porque hoje o virtual está muito acessível, Sim, sim. né? Mas se você entrar no supermercado, por exemplo, eu acho um exercício interessante você entrar no supermercado e olhar o setor, o corredor dos biscoitos, tá? Se você observar, você vai ver que os mais coloridos, eles estão abaixo da prateleira. Na linha de visão então, é na linha de visão das crianças. É na linha de visão de quem está no carrinho de criança que vai puxando e vai colocando, ou das crianças que vão andando também. Então, tudo aquilo é planejado. As gôndolas nos supermercados, nas lojas, elas estão colocadas ali. Tem uma técnica por trás, tem uma ciência por trás, tem um estudo por trás de como seduzir o consumidor a comprar o meu produto. Uhum. Né? Como economista, óbvio, eu entendo que o mundo gira a partir do consumo. Né? Se você pensar, por exemplo, o maior componente do PIB brasileiro é consumo. Nós consumimos muito, nós temos que consumir. Né? O país cresce quando as pessoas consomem. Mas a questão é, esse consumo ele é consciente? Esse consumo ele é necessário? Né? E eu vejo também uma questão que eu acho muito importante, não sei se nós iremos falar isso adiante, mas eu vou antecipar um pouquinho, é a grande questão de muitos de nós acredita que o fato de nós termos aí a Previdência, então eu não preciso muito pensar no futuro, porque no final eu vou ter minha aposentadoria certa, ou ao menos parte dela, então o mínimo do mínimo meio que está garantido. E a grande questão, em países que não têm isso, as pessoas elas começam a economizar, a se planejar desde muito cedo. Uhum. Porque no final da profissão, ali na aposentadoria, você não vai ter previdência pública, você vai ter a privada, que você fez a partir das escolhas que você fez, né, de economia, de aplicações com o seu dinheiro que você fez ao longo da sua vida laboral. E isso é muito importante. Às vezes eu me lembro e penso, existe um filme, Na Natureza Selvagem. Eu indico no livro. Esse filme é fantástico. É baseado em fatos reais. E o personagem daquele filme, na realidade a pessoa que viveu aquilo naquele filme, ele fez algo que aconteceu também realmente de verdade. Ele repetiu a experiência de Henri David Thoreau, que era um autor e filósofo americano, que fez uma experiência de 2 anos na beira do rio, no rio Walden. Esse filósofo americano ele estava cansado da sociedade e foi morar à beira do rio Walden. E foi viver 2 anos apenas com o que ele conseguia caçar, plantar, colher. Até o que ele vestiu durante 2 anos foi com base no que ele caçou. E aí aquele personagem, né, aquele cidadão, aquela pessoa, pegou e foi ter uma experiência bem parecida. Agora terminou morrendo, né, envenenado com uma coisa que ele comeu. Terminou morrendo dentro de um ônibus, no filme Na Natureza Selvagem. Às vezes, essa vida tão agitada, tão cheia de coisas, tão desesperadoramente vigiada, ela me causa um pouco de ansiedade, ela me causa um pouco de desespero, de
tá vigiando você, né? Quem é que está olhando o que você está fazendo? E às vezes eu lembro do livro Walden, do Thoreau, que escreveu também A Desobediência Civil, que é um ensaio dele sobre os Estados Unidos. É um livro mais filosófico dele sobre os Estados Unidos. E normalmente são vendidos juntos, o Walden e a Desobediência Civil. São livros fantásticos dele. E ele fala muito sobre isso, sobre uma vida menos vigiada. E aquele personagem, aquela pessoa, quando foi ter aquela experiência, ele fez muito baseado no Walden. Ter uma vida bem assim, mais... ele tinha passado na universidade, né? Ele tinha passado numa boa universidade e foi ter aquela experiência bem diferente de vida, né? Bem, voltando ao assunto, depois dessa divagação filosófica, a educação financeira, ela é importante tanto para empresas como para famílias? Sempre, sempre. Se você é um empreendedor, por exemplo, eu gosto de me perguntar, é uma pergunta que eu me faço, que eu lhe faço e eu faço à sua audiência. Onde você quer estar daqui a 1 ano? Você tem esse planejamento? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? E onde você quer estar daqui a 20 anos? Nós, brasileiros, nós não temos essa ideia dos 20 anos, nem dos 10, muitos nem dos 5. A gente vive muito hoje, a gente deixa muito a vida nos levar. Essa música tem muito a ver com a nossa cultura. Sim. E isso porque, vou voltar àquela história da Previdência, a gente acha que o mínimo está garantido no futuro. Né? Ou então, a gente tem muito aquela ideia assim do viver hoje, viver intensamente, a gente não sabe o dia de amanhã, só que o dia de amanhã vem, né? De um jeito ou de outro ele vem. Né? Para quem, né, não partiu, ele vem. E se você perguntar, por exemplo, para um americano, se você perguntar, eu sou professora universitária, se eu pergunto para um aluno meu no 2º semestre, onde ele vai estar daqui a 10 anos, ou o que ele vai fazer com o dinheiro dele quando se formar 10 anos depois da formatura, ou 20 anos, ou quando ele for se aposentar, muitos deles, aos 20 anos, eles não sabem. Se eu fizesse a mesma pergunta para um americano, ou mesmo para um europeu, eles teriam essa ideia de onde eles queriam estar daqui a 20, daqui a 10 anos. É o planejamento que faz muita diferença. Né? E nós não temos também a cultura do planejamento. E aí, a grande questão é que eu consigo planejar quando eu consigo controlar o que eu conheço. Informação é ouro. Informação é algo muito precioso, é muito caro. Quando você diz, mas eu tenho muito receio do quanto nós estamos sendo vigiados. Mas nós autorizamos isso. Né? Quando a gente compra um celular, um smartphone, que a gente começa a navegar na internet, a gente começa a fazer compra, é uma autorização. Então é uma transação que existe uma autorização da parte de quem está comprando. Então eu cedo minhas informações para comprar virtualmente e utilizo o meu cartão de crédito, mas antes do meu cartão de crédito eu digo quem eu sou, meu endereço, meu CPF. Então é uma relação comercial que ela é autorizada. E sempre que a gente faz isso, e quando a gente, mesmo se eu estou com o meu celular e eu estou usando, eu estou autorizando. Então, esse receio, ele vem porque é algo que está começando a ser conversado sobre o controle que se tem sobre as nossas vidas, mas ao mesmo tempo, é algo autorizado. E a gente ainda tem alguma reflexão, mas quanto mais jovem, mais inexperiente, ele não tem essa visão. Ele fornece as informações de uma maneira mais rápida. Hoje a gente consegue fazer essa reflexão pela maturidade, eu creio. Mas é uma questão que todos nós estamos cedendo informações o tempo todo. Sim. Né? Autorizando o tempo todo. Sim. E a questão de desentendimentos familiares advém também dessa falta de educação financeira? Você acredita que a educação financeira pode melhorar a questão dos quadros familiares? Na verdade, dos motivos pelos quais eu escrevi o livro, né? Eu gosto de trabalhar com saúde, né? Meu setor profissional de pesquisa, minha área de pesquisa é saúde. Mas, quando eu estava voltando do doutorado, esse livro, na verdade, ele foi um desafio, né? Eu fui desafiada a escrever sobre saúde,
sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, exatamente porque o que estava em todos os noticiários, e na verdade isso nunca saiu, que um dos principais responsáveis por desentendimentos familiares no Brasil é a questão financeira. Isso faz muito sentido, porque eu comecei aqui a nossa conversa falando que, mas uma menina, ela é criada num lar, e aí ela vai ter a percepção dela de dinheiro. Se é mais fácil ou mais difícil conseguir o que ela deseja, se os pais vão dar ou não vão dar. Na infância, na adolescência, ela foi moldada, a relação dela com o dinheiro é uma. E aí você tem um rapaz que também tem uma outra criação, uma outra família, mas a relação com o dinheiro dele é uma outra relação, é um outro tipo. Para ele, de repente, o dinheiro ou foi mais fácil ou foi mais difícil. E aí as duas pessoas casam, se apaixonam, casam, vão para debaixo do mesmo teto. E isso não foi bem combinado, não foi bem conversado. Porque, infelizmente, falar sobre dinheiro ainda é um tabu na sociedade brasileira, né? E por ser um tabu, não se falar antes, depois a gente vê as consequências dessa falta de conversa, né? Mas, com certeza, um dos principais responsáveis pelos desentendimentos familiares é a questão financeira. Uhum. Por isso também que é importante se falar sobre isso. E ter combinados, né? Também acho, o meu aluno, semestre passado, um aluno meu disse assim, que eu não gosto muito dos economistas, porque tudo, ele faz economia, porque tudo que a gente pergunta, ele diz depende. Eu digo, olha, eu também digo depende, porque depende realmente. Eu também digo verdade, depende. Desconfie de alguém que você perguntar algo e ele lhe dá uma resposta pronta. Né? Tem muita gente nas redes sociais hoje que você pergunta algo e a pessoa dá a resposta pronta. A resposta pronta ela não serve para todos os casos. Não serve para a minha casa e para a sua casa da mesma forma. Então, realmente, você tem que analisar. O que o educador financeiro faz? Ele analisa o contexto que a pessoa vive, a história que a pessoa vive. E assim ela toma as melhores decisões. Não existe receita de bolo. Existe uma adaptação para cada momento. Então, o combinado, o aprender junto, o decidir. Tem famílias, por exemplo, que dizem assim, o dinheiro da casa deve ser todo junto, concentrado. A mulher ganha, o homem trabalha e recebe o salário, junta os salários porque o salário é da família. Em alguns casos funciona, em alguns casos não funciona. Então não adianta determinar isso. Você vai dizer, então junta todo o dinheiro e o homem administra. Também isso não é determinante, porque às vezes quem tem maior controle financeiro a vida toda foi a mulher. Então cada família... Lá em casa é assim. Cada família acontece de um jeito. Então isso não pode ser determinado por alguém. Lá em casa é assim. Minha esposa controla melhor. Agora na parte de investir, eu invisto melhor. Então eu controlo os investimentos. Ela controla a conta de gastar, de pagar as contas. Aí também uma outra questão. Junta todo o dinheiro, separa o dinheiro, um paga umas contas, o outro paga outras contas. Depende do acordo, depende do que foi combinado, depende do que fica melhor para o casal, melhor para a família. O que gera menos estresse, menos... Entende? Então, você conseguiu chegar na sua casa a um acordo em que você gosta de trabalhar com investimento, você pensa nisso, você gosta de estudar, para você não é um peso ler, estudar, pensar no futuro. Joia, então você fica responsável por isso. Sua mulher é mais prática do dia a dia, o que a gente vai fazer? Ok, se tem uma parte que a gente vai direcionar para investimento, então o que a gente pode fazer? Gerenciar melhor o que a gente tem aqui para gastos correntes. E é isso. Cada família encontra a principal fórmula. Então, eu não posso chegar aqui com a fórmula pronta e dizer que é isso. Então, depende. Quando o profissional chega para mim e ele não me dá opções, e ele não personaliza o que eu estou querendo saber, ou seja um médico, um advogado, quando ele não me torna um ser humano individual, eu passo a desconfiar. Sabe? Eu passo a não ter tanta confiança. Porque depende. Da mesma forma, um consultor financeiro. Se ele chegar para mim e me der uma fórmula pronta, eu vou desconfiar. Ele tem que olhar para mim como pessoa. Ele tem que entender como é que eu gasto. É isso que os 40 ladrões faz. Ele te empodera no sentido de quanto mais você controlar, quanto mais você se conhecer e conhecer o seu padrão de consumo, mais você consegue controlar seus gastos e mais você se planeja para o futuro. Por exemplo, você quer um autoconhecimento mais interessante do que? E aí eu vou abrir um parêntese aqui e dizer que para muitas pessoas
falar de dinheiro traz uma dor. Eu tenho consciência disso, principalmente pessoas endividadas. Pessoas endividadas, se você for falar sobre dinheiro com elas, sempre é um constrangimento ou é uma dor, por isso é um tabu tão grande. Então, se você fez um mau investimento, se você sofreu um golpe, é uma dor. Sim. Dinheiro acaba sendo um assunto não muito palatável ou não muito agradável de conversar. Entendo sobre isso, mas eu entendo que ele é extremamente importante. Se você teve problemas no passado, conhecer sobre dinheiro pode mudar o seu futuro. Sim. E é isso que é isso que me motiva a falar sobre. Por exemplo, se você quer se conhecer, você pega os seus gastos, e aí, digamos, tem pessoas que gostam de pagar mais à vista, então anote no caderno, né? Ou coloque num aplicativo, ou faça uma planilha de Excel e controle seus gastos. Ou você coloca tudo no cartão de crédito. Olha lá no cartão de crédito e compara as suas faturas nos 3 últimos meses. Se você quiser ter mais controle, mais conhecimento, pega os 6 últimos meses. E observa ali entre aquelas faturas qual o dia do mês que você gasta mais. E é sempre com as mesmas coisas ou são sempre com coisas diferentes? Isso vai mostrar não os seus gastos corriqueiros, mas vai mostrar também os seus gastos ocasionais. Que muitas vezes são esses que são o problema no seu orçamento. Não necessariamente o seu gasto de todo mês. Você tem que gastar supermercado todo mês. Supermercado é uma conta que você não deve parcelar. Sim. Né? Então você deve Sempre comprar. digo... Ou você. Kilva, então não pode colocar no cartão de crédito? Pode, desde que seja de uma vez. Não dá para você parcelar. Você compra hoje, aí você comeu esse mês, e aí no próximo mês você ainda está pagando o que você comeu esse mês, não e daqui tem a outro. sentido. Daqui a 2, 3 meses você continua pagando o que você comeu hoje e o que você vai comendo nos outros meses. Então, essa é uma conta corrente, essa que você tem que pagar quando você consumiu. Então, se você conhece o seu padrão de gastos, ele vai falando muito sobre você. Né? Tem uma frase no livro que eu gosto que eu digo o seguinte, me diga como... É mais ou menos isso. Diga-me como você consome, como você gasta. Me diga como você gasta. E eu digo algo sobre as suas angústias. Porque muito das suas angústias vai estar no seu padrão de consumo. Então, às vezes a pessoa começa a me contar a história dela, eu já sei onde é que está o problema ou o erro, onde é que ela vai caindo ali. Mas é uma questão de autoconhecimento. E o livro, ele faz essa chamada para o autoconhecimento. Né? Então, ele traz um contrato de você com você mesmo, né? Ele propõe um contrato que você faça com você mesmo para mudar o seu futuro. Então, muitas vezes o que acontece... Nunca, gente, ou a maioria das vezes a gente não pode... de maneira alguma, afetar o que aconteceu no passado. Muitas vezes a gente pode controlar o presente, mas a gente pode planejar o futuro. E planejamento serve para a empresa, serve para a família, serve para a pessoa. Né? Então imagine que você abre um negócio e você não fez um planejamento estratégico, você não sabe onde é que você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. Você não fez um curso no Sebrae ou você não é um especialista do seu negócio. Você pode cair na estatística de que boa parte das empresas, elas morrem no primeiro ano. Né? Mas se você entende do seu negócio, você tem que ser especialista no seu negócio. Se você entende o seu negócio, se você estuda o seu nicho, né? Se você sabe o que você está fazendo e você compreende o mercado, você tem uma probabilidade muito alta de êxito. Mas tudo vem em função do conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento. O conhecimento vale muito, conhecimento é dinheiro. E é isso que a educação financeira ela agrega. Porque ela lhe ensina a estar planejando, Entende? E sei também que, por exemplo, eu penso muito em dinheiro. Eu penso muito em números, não é penso muito em dinheiro, mas eu penso muito em números. Você está contando uma história, eu já estou fazendo as contas. Você me diz, tal ano fez a minha... tal ano eu fiz isso, eu já estou contabilizando a sua idade, sem você ter me dito. Meu cérebro está trabalhando. Eu fiz tal coisa. Eu já sei. Você está entendendo? Porque eu fui treinada para isso. Né? Eu pego uma prova, por exemplo, estou analisando aí um projeto ou um artigo para publicação, está 99% tudo correto, o meu olho cai em cima de 1%, porque eu sou treinada para ver o erro, né? Por mais que tenha muito acerto. E obviamente é isso que a gente precisa, profissionais que encontrem onde está a fragilidade. Se você conhece a sua relação com o dinheiro, você sabe onde estão as suas fortalezas e onde estão as suas fraquezas. Então, o que a gente vai fazer? Equalizar. Também é importante. E aí, tem outra coisa também que eu não vejo as pessoas falando muito sobre dinheiro, e tem muito a ver com o depende, que
Se eu chegar para você e dizer assim, olha, Kilvia, eu estou endividado, eu tenho que resolver minhas finanças, aí eu vou olhando, ok, me diz aí tuas contas, e aí eu vou colocando, e aí eu digo assim, então você vai cortar isso, 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 isso. E às vezes não dá para cortar tudo. Mas vou pedir para você passar lá em casa, dar uma ajuda pra gente. Não dá para cortar tudo, digamos. Você tem um marido que ele é fã de um time específico, não vou dizer times aqui para não... Mas ele é fã de um time específico, e aí o time dele joga 2, 3 vezes por semana. E ele quer ir pro estádio 2, 3 vezes por semana. Não dá. Aí sai caro demais. Mas aí, digamos, vá para 2 jogos estratégicos no mês. A pessoa continua... Porque, poxa, você trabalhar o mês todinho e não conseguir ter um prazer ou fazer o que você gosta, eu não posso, né? Como educadora financeira, eu não posso cortar. Olha, você não vai mais para estádio a partir dessa data. Não dá. E você vai ter uma pessoa que vai ter mais dinheiro, mas ela vai estar extremamente infeliz. E aí isso vai causar sei lá, alguma doença, tipo uma depressão, ou gerar ansiedade, ou uma coisa, um sentimento ruim, né? Então a pessoa simplesmente ficar triste, ficar melancólica. Não é isso que a educação financeira se propõe. Então tudo bem, não vai a 8 jogos por mês, ou a 4 jogos por mês, vai a 2, os melhores, estratégicos. Sim. Você faz uma escolha, uma troca, né? Então você olha lá nas contas da mulher e tem ali um absurdo com salão de beleza, né? Aí você pensa assim, aí você vai dizer assim, não, então vamos cortar salão de beleza aqui. Poxa, mas faz parte da autoestima feminina, a mulher quer estar com as unhas pintadas, o cabelo arrumado, né? Então assim, você não pode sair cortando tudo. Vamos diminuir, vamos administrar, vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Não precisa desse excesso. E aí a pessoa vai ter ali uma pequena, uma frustração menor, vai reduzir, mas você não acaba com o prazer que ela tem, que é a autoestima dela, que é a vontade dela de fazer parte de grupos, porque nós somos seres sociais, a gente precisa fazer parte de grupos. Então, as nossas finanças, ela não pode nos tirar dos nossos grupos, né? Ela não pode nos dissociar daquilo que a gente gosta, mas a gente pode pensar de uma maneira em que a gente consiga otimizar os recursos que a gente dispõe hoje e no futuro. Então, eu vi que a gente tem uma necessidade muito grande de cuidar bem do dinheiro. Não é verdade? Sim. Temos essa necessidade. E eu já ouvi falar e queria te perguntar se é verdade. Se o dinheiro se vinga de quem não cuida bem dele. Sim, ele se vinga de quem não cuida. Essa frase, ela é uma frase interessantíssima. Foi meu tio que me falou quando eu era adolescente. E aí ele mora no Paraná, e aí ele chegou, e aí ele disse, jovem, dinheiro se vinga de quem não cuida bem dele. E aquela frase, assim, ela ficou na minha cabeça, e ficou vários anos, até chegar no livro. Mas faz todo sentido o dinheiro. Não é que o e dinheiro você não esperava que seu tio falasse isso, não é verdade? Ele falou assim aleatoriamente, mas faz todo o sentido, né? Uma grande questão, assim, que também a gente, em média, a gente não se preocupa muito, é com o envelhecimento. Como eu trabalho com saúde, eu sei que envelhecer é muito caro. Ficar velho é muito caro. Tá? Você vai precisar de mais remédios, pode precisar de... Obviamente também depende da sua história. Se você teve uma vida saudável, fez atividade física, se alimentou direito, né? Então tem uma série de escolhas, assim como é feito com dinheiro, também é feito na saúde. As escolhas que você fez na sua vida vai lhe dizer quem você vai ser lá no futuro, na sua aposentadoria, né? Então na sua velhice. Então isso significa... Mas todos nós vamos ficar velhos. Só que a energia que a gente tem no começo da vida é muito alta. A maturidade é baixa. Mas a energia é alta. Quando a gente vai ficando mais velho, a energia diminui, mas a maturidade aumenta. Uma coisa vai compensando a outra. Só que quando a gente tem muita energia, a gente tem que acumular. Né? Por quê? Porque a nossa vida é um ciclo, né? Então a gente tem alto, então a gente está ali na produtividade, a gente tem uma idade máxima de produtividade, e depois, naturalmente, você vai querendo viver outras coisas, você vai dando importância a outras coisas, você vai criando hobbies. Então, você já não tem mais aquela energia toda poxa, trabalhar de domingo a domingo, poxa, fazer hora extra, você já não tem mais aquela energia. Né? Fazer tantas viagens a trabalho, aquilo ali vai diminuindo com o tempo. Sim. Então, você tem que aproveitar quando você tem muita energia para ganhar bastante dinheiro, para poder gastar quando você estiver mais velho. Nós estávamos falando aqui antes do podcast que existem algumas profissões em que os profissionais, quando eles vão chegando perto da aposentadoria, principalmente quem ganha muito, né, pessoas principalmente de alta renda, e que essa renda ela é fruto de produtividade,
né? Então você tem profissionais que eles ganham por produtividade, médicos, advogados, então eles têm uma renda bastante elevada durante a vida produtiva deles, e aí quando ele vai chegando perto da aposentadoria, ele vai entendendo, principalmente se foi gasto muito durante a vida laboral com gastos para status, por exemplo, ou gastos que a pessoa queria realizar, ações de mais alto custo, que vai impactar o futuro. E aí, quando chega próximo à aposentadoria, as pessoas entendem que elas não vão conseguir manter o mesmo padrão de vida. É uma grande frustração para o ser humano ter uma queda no padrão de vida. Isso causa uma série de problemas, né? A frustração é muito complicada, mas faz parte também da maturidade entender que a vida é cheia de altos e baixos e a gente vai ter frustrações, vai ter que saber lidar com elas. Por isso também sou favorável a que as crianças elas tenham frustração de não receber tudo o que querem a tempo e a hora, para poderem lidar desde criança com a frustração, porque ela faz parte da vida. E então as pessoas elas tendem a ficar melancólicas, mais tristes ou mais adoecidas quando ficam perto da aposentadoria, por essa questão de não conseguir manter o padrão, né? Então o nosso futuro depende muito das atitudes que a gente toma hoje. Nas minhas palestras, por exemplo, tem gente que pergunta assim: Kilvia, como é que eu devo organizar minhas contas? Vou também dizer que depende, tá? Tem gente que prefere colocar tudo no caderno. Meu irmão coloca tudo numa agenda. Até uma bala que ele consome, se ele pagou, ele coloca numa agenda, né? E ele vai acompanhando ali na agenda e tal. Tem gente que gosta de aplicativo, tem dezenas de aplicativos para controle financeiro do mercado, gratuitos aí no seu celular. E tem gente que gosta da planilha do Excel. E tem gente que pode encontrar uma outra maneira de fazer. Tá? A grande questão é que você pode escolher a que for melhor para você. Então depende de você. Agora, se você me perguntar o que eu acho melhor que para o seu cérebro continuar vivo enquanto você está vivendo, acho interessante você escrever no caderno. Porque você se compromete. Quando você escreve, você se compromete. O seu cérebro, você consegue ter mais conexões neurais e de comprometimento com aquilo que você tá fazendo, que você vai entendendo aquele gasto, aquelas dores, mas do lado positivo. Poxa, isso aqui sou eu trabalhando para o meu eu do futuro. E aí várias doenças que você poderia ter, como Alzheimer, por exemplo, como você está exercitando o cérebro agora e sempre exercitando, fazendo conta na mão, né, ao invés de estar usando a calculadora e tal, tudo isso é exercício para o cérebro, que o seu corpo vai agradecer no futuro. Mas tudo depende da pressa, da rapidez, do estilo de vida, do que a pessoa quer, sabe? Não tem uma fórmula pronta. A fórmula pronta é chegar na velhice da melhor forma possível, física, mental e financeira. Sim. Parte do caderno é uma boa. Tem alguns aplicativos que eu até já tentei usar, agora eu terminei sem ter o compromisso de... Uma das formas que eu encontrei assim, melhor foi evitar o cartão de crédito e ficar no débito. Foi uma forma que eu encontrei de diminuir realmente o cartão de crédito é um dos grandes vilões, na minha opinião. É um dos grandes vilões, que você termina gastando o que você não tem. E aí quando a conta chega... É um susto sempre desagradável. O nome está dizendo, né? É um crédito. É um crédito. Né? Uma confiança. Você não tem. Eu estou confiando, estou lhe emprestando, né? Mas vou cobrar por essa confiança. E aí as pessoas, elas tomam muitas vezes o crédito como direito adquirido. Ou como dinheiro que está na conta. E não é. Então eu prefiro, eu vou comprar quando eu tiver o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro eu compro. Pronto, eu vou lá comprar à vista. É melhor do que... E Kilvia, me diz uma coisa, quais são as formas mais sutis de exposição ao consumo desenfreado, desnecessário? Quais são essas formas? Olha, é preciso que você entenda, existem o que a gente chama, como eu chamo alguns gatilhos aqui de ladrões, mas existem... a gente tem como alterar ou mexer com o seu emocional para compra. Porque o ideal para eu vender muito e vender bem é mexer com o seu emocional, tá? Então, é lógico que o comércio entende isso, é lógico que existem dezenas de estratégias mercadológicas para fazer isso. Se eu disser o seguinte, olha,
esse meu livro aqui ele é muito bom, ele vai trazer uma revolução para a sua vida, vai trazer uma nova maneira de reflexão com o dinheiro, mas eu só tenho 10 unidades e eu não vou mais produzir. Então isso vai fazer com que as pessoas, poxa, só tem 10, ou então digo assim, olha, eu vou dar um desconto nos próximos 10 minutos. Você não tem muito tempo para pensar. Então eu tô mexendo com o seu emocional. Vejo muito isso, é um gatilho é um gatilho de escassez, que você, se eu não fizer, eu vou perder. Então, são as últimas horas, são os últimos minutos da compra, então é a promoção, é a última oportunidade, não vai ter de novo. É gatilho para que você compre sem refletir. Então, o comércio ele precisa atingir o seu sistema límbico, que é a parte cerebral das emoções, para que você compre sem refletir. E aí é que a educação financeira vai na contramão. Por quê? Porque você tem uma planilha, você sabe o quanto é que você pode gastar. Então pode ter o apelo que tiver. Se não for uma necessidade, se não for algo planejado, você não vai consumir. Mas aí, isso vem a partir de quê? De um conhecimento seu com você mesmo, com o seu comportamento, com o seu dinheiro, com as suas fortalezas, com as suas fraquezas. Né? E tem uma história que eu conto, eu vou contando histórias. O livro é um livro de contar histórias para você se encontrar lá dentro, né? Via empatia. E aí, teve uma história aqui no Brasil muito famosa de um senhor, ele era porteiro no Rio de Janeiro, São Paulo, e aí ele recebeu o FGTS dele todo, de anos e anos e anos. E o time dele foi jogar no Japão, no Mundial Interclubes. Ele não sabia falar inglês, ele não sabia falar japonês, e ele não tinha casa, mas ele decidiu pegar todo o dinheiro que ele recebeu e ele foi pro Japão. O Flamengo. Foi o Flamengo, né? Deve ter sido ou foi o Corinthians, é um dos dois, não tô lembrando. Mas ele foi, acho que foi Corinthians. E aí ele foi lá pro Mundial Interclubes e o time dele não ganhou. Aí ele volta para casa e aí ele continua sem ter uma casa, sem ter uma renda, né? Sem ter um complemento de renda, porque agora ele não vai estar mais trabalhando, porque ele aposentou. E aí você diz, mas poxa, isso é loucura, como é que ele faz isso? E é porque ele foi numa dependência muito grande, nem a língua ele conseguia falar, nem o inglês. Mas aí ele responde, né? A repórter perguntou isso, ele responde assim, mas eu fui. Era o que fazia a história dele ser diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Entende? Então, isso também é um gatilho de consumo, sabe? Isso faz ele ser diferente. E as pessoas compram para ser diferentes. Elas consomem para ser diferentes. Elas atendem a alguns estilos de vida para serem diferentes. Uhum. E aí, o que ele queria? Ele queria ser o diferente entre todos os porteiros, entre todas as pessoas do bairro dele, todas as pessoas da família dele. Eu fui. Entende? Não importa o preço que se pagou para esse eu fui. Mas ele foi na emoção. A gente compra muito por emoção. A gente consome muito por emoção. Sabe? Então, assim, o primeiro filho, aí tem um mercado absurdo. Você já viu que o mercado de casamento é um absurdo. Todo dia surge uma novidade. Sim, sim. Mercado de filhos, né? Da maternidade, todo dia aparece um acessório novo que você não consegue viver mais sem. Você não vai conseguir ter seu filho ou criar seu filho dentro de casa se você não tiver aquele novo aparelho, aquela nova tecnologia. Então é isso. As coisas elas vão surgindo para atender demandas que você nem sabia que tinha, que você não teve, sua avó não teve, mas agora você acha que você não vai poder viver nunca mais sem ter aquilo. E quando a gente vai comprando muito, o guardar também é caro. Né? Não é só o consumir muito. Sim, sim. A estocagem é cara. Sim. Né? Então você compra muita roupa, você precisa de muito guarda-roupa. Você precisa de tempo para organizar essas roupas. Você precisa de guarda-roupa, você precisa de tempo, você precisa de mais sabão, de mais água. Sabe? Você vai dar mais, assim, então você vai ser descartável, você vai se desfazer com rapidez. Então é importante que exista uma reflexão sobre isso. Né? A mudança de comportamento. Não, mas eu quero ser exatamente igual eu sou. Beleza, é uma opção. Mas entenda o que poderia ser se não fosse como você está querendo. Né? O que você poderia ganhar a mais. Ou o que você vai deixar de ganhar porque você assumiu sua vida hoje. Da forma com que você assumiu. Então é preciso desenvolver a chamada resiliência financeira?
resiliência financeira foi um termo que eu achei fantástico, que a OCDE criou agora na pandemia, em 2021, exatamente porque tinham famílias que perderam emprego, as pessoas, né, houve um desaquecimento global na produção global, as empresas fechadas porque ninguém sabia o que era a Covid, nem o tratamento, né, nós estávamos ali totalmente à mercê de um vírus que rapidamente circulou o mundo todo, e aí isso causou muitos problemas em muitos países, e obviamente muitas famílias. E a grande questão da OCDE era as pessoas saberiam se adaptar a essa situação desfavorável a menos dinheiro. Então foi criado um questionário que é chamado Questionário de Resiliência Financeira, onde as pessoas, você pode pesquisar no Google, teste de resiliência financeira OCDE, ou teste de resiliência financeira. E aí vem algumas perguntas para saber se você é resiliente. O que é ser resiliente? Estou passando dificuldades financeiras. Preciso pedir dinheiro emprestado. Eu preciso de dinheiro. Gente, a nossa vida ela é repleta de problemas. De repente aparece um imprevisto, né? Às vezes sei lá, o carro quebrou, ficou doente, alguma coisa acontece. Você precisa de um dinheiro que você não estava planejado, né? Não estava no seu planejamento. A grande questão é, precisei de dinheiro agora. Eu consigo pegar do meu dinheiro que eu guardei, eu tenho uma reserva de emergência que eu posso utilizar para resolver esse problema que apareceu, enfim, sei lá, o carro ou a saúde, ou enfim, eu pego do meu dinheiro, eu tenho reserva para isso, eu sou planejado para isso, eu não vou me desesperar por causa de problemas financeiros, porque eu entendo que a vida é cíclica e que os problemas eles vêm para nos dar maturidade, para nos moldar. Eu tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado a alguém da família, eu devolvo no próximo mês, eu resolvo rápido, eu preciso de uns 2, 3 dias aqui para me administrar, será que eu consigo, beleza? Ou não, eu não sei nem o que eu vou fazer com essa dívida, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado ao banco, eu não vou nem atrás de saber que banco, eu vou no primeiro banco que eu encontrar e eu pego logo o empréstimo, eu resolvo meu problema, eu não faço nenhum tipo de reflexão. Então, é isso que é resiliência financeira. Se vier uma dificuldade financeira, como você sai dela? Você sai dela com facilidade? Você sai dela com um grau de dificuldade? Ou você sai dela, você não tem nem como resolver, está muito difícil para você. Então, ou vai ser muito mais difícil para você no futuro resolver. Então, é como você se adapta à dificuldade financeira. E aí, a pandemia ela foi um exercício muito interessante. A gente aprendeu muito com ela, né? A gente aprendeu a usar o digital, a gente aprendeu a fazer compra virtual, mas nós também temos que aprender a lidar, né, com a dificuldade que atingiu muitas famílias no mundo inteiro por conta da pandemia. Muito bacana, muito bacana. Vou te fazer aqui uma pergunta. Qual a diferença entre ser econômico e avarento? Faz toda a diferença, sabe? O pão duro, né? O pão duro. Tem até um filme francês chamado Adorável Pão Duro, que eu recomendo no livro a leitura, porque eu também falo dos dois extremos, né? Tão complexo, tão complicado, tão difícil. Quanto gastar demais é você não gastar nunca, não gastar de forma alguma. Então, o ideal na vida é a gente conseguir levá-la com um equilíbrio. Então, se você gasta demais, você está fora do equilíbrio. Uhum. Se você não gasta nada, você também está fora do equilíbrio. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela não gastava o salário dela. Ela teve uma vida muito difícil, perdeu os pais muito jovem. Perdeu a mãe, depois perdeu o pai. Ela era muito jovem. Perdeu a mãe com 10, depois perdeu o pai quando entrou na faculdade. E ela passou uma vida muito difícil. Ela passou no emprego público, começou a ganhar bem e tudo mais. E aí ela começou a viver com o mínimo, como se ela não tivesse salário, e ela economizava todo o dinheiro, praticamente todo o salário dela era economizado, e ela vivia com o mínimo necessário. Uhum. E Então juntou muito dinheiro. Porque ela tinha muito medo. Era fruto do medo, da experiência do dinheiro que ela tinha tido ao longo da vida, que ela tinha passado necessidade. Ela tinha tanto medo de passar por aquilo de novo, que ela simplesmente não consumia. E ela disse, não, eu não posso. Não, tudo que você perguntava, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não.
Então, tão complicado quanto você gastar demais é você gastar de menos, porque a vida vai passando e você não vai aproveitando, né? E aí, obviamente, ela conseguiu ter coisas, comprar coisas, mas ela também perdeu muita coisa por conta dessa falta. E aí, quando ela fez aniversário, um aniversário que era bem marcante para ela disse assim, olha, o meu sonho era passar os meus 50 anos em Paris. E eu queria levar minha filha na Disney de Paris. Mas eu vou me endividar bastante se eu fizer isso. Ou então, eu vou ter que pegar do meu dinheiro guardado. Aí eu disse, é o sonho da sua vida, né? É o sonho da sua vida. Você acumulou para isso também, né? A família toda gosta de viajar, ela gosta de viajar. Vá. Curta a sua experiência. Marque a história também na vida da sua filha. Eles viajam muito. E eles são bem econômicos, eles não são avarentos. Eles são bem econômicos, mas eles gastam muito em experiência de vida. Muito em viagem. E aí eles economizam para essa finalidade, para pensar no futuro, mas também pensam no presente, no que eles podem dar de experiência para a filha. Sim. E aí, vai, curte, você juntou dinheiro, você acumula para isso também. E assim, foi uma experiência única na vida dela, sabe? E é isso, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber pensar, o futuro vem, a velhice vem, os gastos vêm, né? Quando a gente vai ficando mais velho, e aí a aposentadoria, a gente vai ter um corte de salário, ninguém mais, nem funcionário público se aposenta integral. Sim, né? Só alguns poucos privilegiados. Que entraram bem antes, né? Mas e alguns cargos também. E alguns cargos, é verdade. Mas você tem uma queda de renda muito grande, então seus gastos na velhice, eles aumentam muito com saúde, plano de saúde, remédio, tratamentos, enfim. E a sua renda, ela cai. Então, essa diferença aqui, esse intervalo de dinheiro entre o que você vai receber e o que você vai gastar, ao passar dos anos ele vai aumentando. Existe a nossa geração é uma preocupação muito grande com o futuro da nossa geração, como é que vai ser. Então, a grande questão é você saber investir, né? Saber como se planejar. Voltando à questão do equilíbrio, eu lembrei agora de uma coisa muito interessante. Quando eu estava fazendo palestras, principalmente no Sudeste, a gente vê muito isso, tá? Jovens que estão já estressados de hoje, e eu também vejo aqui no Ceará, vejo no Nordeste, mas vejo bem mais forte no Sudeste, mas é meio que generalizado. Os jovens hoje, eles estão estressados, eles já entram na faculdade já com uma certa angústia, porque eles querem ser milionários antes dos 30. Todo mundo quer ser milionário antes dos 30, sabe? E aí, primeiro, você tem que encontrar uma fatia de mercado que não esteja preenchida, ou você tem que ter feito planejado sua carreira de maneira que você consiga esse valor antes dos 30. Esse dinheiro, ele vem junto com muita responsabilidade também, né? E você também tem que ver, que para mim é o mais importante, questões éticas para ter o seu primeiro milhão. Então, muitos dos jovens, eles vão abolir a parte ética para conseguir ter o objetivo final. Sim. Isso não é bacana, isso não é legal. Porque da mesma forma que você ganhou, você pode também perder muito fácil. Ou, às vezes, o caminho que você trilhou para conseguir aquela reserva de capital, ela não é bacana, sabe? Ao invés dela lhe engrandecer, ela deixa mais pobre, pessoalmente falando. Né? Então, e às vezes também nem só isso, mentalmente, sabe? Geralmente pessoas mais ansiosas, pessoas mais depressivas. Então, é um conglomerado de coisas que sair do equilíbrio acaba causando. Ano passado, eu estava numa turma e um aluno o aluno está no segundo semestre do curso de economia. E ele estava fazendo trader e ele tinha perdido R$2.000 naquele dia, fazendo trader. Gente, segundo 19 anos, o rapaz tinha 18, 19 anos, 18 anos. E aí ele estava brincando. O dinheiro para ele é fácil. Se ele pode perder R$2.000 num dia só, em minutos, dinheiro para ele é fácil. Para mim é bem difícil ganhar R$2.000. Para mim é difícil. Mas para ele talvez seja muito fácil. E aí quando a turma começou a falar, e aí todo mundo começou a zoar, porque tinha perdido, professor, o dinheiro é pequeno. Ok, beleza. Mas ele tem uma relação com o dinheiro que não é bacana. Né? Primeiro, o dinheiro não é dele. Devia ser dos pais dele, de alguém, não era dele.
né? E ele perdeu, e ele não queria ficar, tirar moral na turma e tal. E aí ele foi dizendo que... E depois ele perdeu mais 5, tá? Então, é preciso conhecimento. O mercado financeiro é legal de se investir, mas é preciso conhecimento. Sim. Né? Então tem a técnica para você investir. Outra coisa, você não pode investir tudo na mesma hora. E a principal fonte de renda das pessoas é o trabalho. Tá? Então tem gente também que só quer especular. Mas você vai especular, por exemplo, comprando ações ou fazendo trader no dia, aquela empresa para gerar lucro, ela tem que produzir. Uhum. O propulsor do crescimento é a produção, Sim. não é a especulação. Né? Então as pessoas elas estão muito apressadas, elas têm muita pressa de viver, de ter, de possuir para poder comprar, para poder mostrar que tem, sabe? E eu tô chegando à conclusão que o mais bacana da vida é as pessoas estão lá querendo trabalhar para ter, e aí eu volto para o problema de logística. Quanto mais você tem, maior o fardo para cuidar, para deixar ok. Então será que será que não é mais interessante você ser amigo de quem tem para usufruir? Eu tô brincando, né, gente? Mais do que propriamente ter, tá? Que aí seria uma amizade por interesse, que eu sou totalmente contra. Mas, será que não é mais interessante você usufruir do que você propriamente ter? Né? Então, assim, por exemplo, a pessoa quer uma casa de praia. Aí, digo isso meus pais de criança, nós viajávamos muito, aí não, vamos ter uma casa na praia. E constrói a casa na praia, aí o restante da minha infância, minha adolescência toda, é sempre no mesmo lugar. Entende? Então, assim, eu já não tenho mais aquelas experiências de viajar para outros cantos, porque eu estava todo final de semana no mesmo lugar. Tanto que hoje, eu vou viajar agora, esse final de semana para lá, mas é uma coisa raríssima, eu vou 1 ou 2 vezes no ano. Sim. Entende? Porque eu gosto de viajar para outros lugares. Então, de repente, você paga uma passagem aérea, você paga um hotel, você está usufruindo, vivendo a experiência, mas não tem o custo da manutenção. Sim. Então, você ganha a experiência e você não tem a manutenção. E são escolhas que você vai fazer ao longo da vida. Entende? É isso que eu digo. Será que não é melhor você usufruir do que você ter? Né? Então, que tipo de investimento... E hoje, com essa economia compartilhada, né, do Airbnb, por exemplo, você termina podendo ir para vários locais, né? Isso. E aí, por isso que eu digo, tudo depende. Né? Obviamente, que você tem um imóvel, isso também é um investimento. Né? Não estou dizendo isso. Por isso que eu digo, tudo depende. Depende do perfil do consumidor, depende do perfil da pessoa mais tranquila. Não, eu quero olhar para o mar. É isso, é assim que eu quero passar minha velhice, ótimo. Então, o seu planejamento financeiro é um. A outra pessoa é mais aventureira, não, que eu quero fazer turismo de aventura, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras culturas. Então, o seu planejamento financeiro é outro. Então, não existe fórmula pronta. O que existe é perfis de pessoas que podem consumir da maneira que se sentem mais felizes. Entendi. No seu livro, você aborda a questão do autoconhecimento, né? A compreensão da própria história, né? O reconhecimento dos problemas, etc. Tudo com muito bom humor. Fala um pouquinho pra gente disso daí. A ideia é que eu sabia que falar de dinheiro era falar de dores. E eu queria me aproximar das pessoas. Eu não queria pegar textos técnicos, livros acadêmicos para falar sobre dinheiro. Eu queria me aproximar das pessoas. Eu queria que elas entendessem que é bacana também entender sobre dinheiro, que é bacana também se planejar, se conhecer, e que tudo faz parte da própria dinâmica da vida. E aí eu trouxe 14 gatilhos de consumo para ser um chamariz para o livro, e eu fui dando nomes assim nordestinos, bem cearenses, para esses ladrões, para esses gatilhos, mas basicamente o livro ele é dividido em capítulos, mas esses capítulos eles são muito bem, eles foram muito bem colocados, porque existe um objetivo final no livro, né? Então, primeiro eu vou contando histórias, como essa que eu contei aqui há pouco, né? Eu vou contando histórias, a pessoa vai se identificando com aquelas pessoas, com aquelas famílias, com aquelas situações. Depois, e no final de cada história eu pergunto o que a pessoa tirou dali, né? É o livro que você escreve nele mesmo, né? Então eu fico feliz quando a gente diz assim, olha, é meu livro de cabeceira, e você vai lendo, eu mesma vou me lendo depois e vou descobrindo coisas interessantes no livro. É interessante, né? Eu me leio, eu achei, nossa, eu falei isso, é bem interessante, é uma experiência bem interessante. E aí eu fui chamando os ladrões, esses gatilhos de alguns nomes. Por exemplo, tem um que as pessoas gostam muito, que é o Visa Master Mauro.
A pessoa tem que comprar tudo no cartão, né? Então teve a chance do crédito, usar o cartão de crédito, ela vai comprando. Aí tem outro lá, um outro ladrão que é o parcela tudo, né? Se puder parcelar, então ela vai parcelar. Esse é da minha esposa, com certeza. E aí, se você junta o Visa Mastermind, aí você pode ser atacado pelo Visa Mastermind e parcela tudo. Você parcelar tudo no cartão. Né? Porque hoje em dia tem várias maneiras de parcelar a compra, mas... Tem dois que eu acho que são a cara da nossa população, que é o velho labutando e o Despompanildo. Acho que são muito parecidos com a nossa população. Esse velho labuta é trabalhar, né? Então, é você estar velho tendo que trabalhar porque você não se planejou no futuro. Então, é aquela pessoa que não entende que a vida é um ciclo, que vai ter o máximo da sua produtividade. Sim. Depois do máximo, você vai, ao longo dos anos, você vai perdendo produtividade, porque você vai ficando cansado, você vai querendo estar mais com a família, vai estar querendo viver outras coisas, enfim. Então, se você não se planeja quando você é jovem, você vai ter que trabalhar muito, principalmente quanto mais velho você estiver, para poder viver. Porque você não guardou, você não poupou, você não acumulou no presente. Né? E isso você pode começar a qualquer momento. Se não existe um momento ideal para você começar. Semana passada eu estava dando uma palestra sobre isso com os aposentados do setor de energia elétrica, por exemplo. Né? Então, você não tem idade para você resolver mudar, né? Para você resolver pensar em como é que eu posso ajustar aqui, como é que eu posso melhorar aqui. Acho que sempre, todo aprendizado ele é importante a qualquer momento. Você pode aprender violão a qualquer momento da vida. Eita, aí eu já não sei, que eu já tentei aprender de todo jeito e não consegui. E é bacana porque você aprender a tocar um instrumento também, já foi provado cientificamente, que aprender coisas novas faz com que você diminua a probabilidade de Alzheimer. Né? Então, meu próximo desafio também é aprender violão. Já comprei o violão. Eu já tentei 4 vezes e não consegui. Então, vamos conseguir esse negócio. Quanto mais coisas você puder aprender a qualquer momento da vida, melhor você consegue planejar o futuro. Essa angústia de futuro, ela vai dissipando. Né? Então, você consegue... A grande questão, acho que a grande sacada do planejamento financeiro, o grande diferencial que traz evita a ansiedade quando você vai ficando mais velho. Entendi. Sabe? Se você tem um fator que não vai te... Porque tudo gera ansiedade, né? Poxa, a gente veio numa pandemia, tudo era ansiedade, tá? Tudo era incerteza. Então, se você se planeja ao longo da sua vida, você pode ter 10 problemas lá na sua velhice. Dinheiro não vai ser ele. Não vai ser um. Entende? Você pode ter várias dificuldades. Dinheiro, e o dinheiro pode ser o maior problema na sua velhice, ou ele pode ser 0 problema, ou o menor dos problemas. Sim. E tudo é a partir dessa paixão que você tem por você mesmo. Por você mesmo hoje e por você mesmo no futuro. Entendi. E a pirâmide de escalada financeira? O que é? Qual o propósito dela? Bom, que tem no livro? Eu vou dando sugestões, né? Então, o segundo momento do livro é você se comprometer com você, em tentar melhorar o que pode ser melhorado na sua vida financeira. E aí eu criei, na administração, Maslow foi um pesquisador que ele criou uma pirâmide de necessidades. E aí, dentro da pirâmide, a base da pirâmide que ele encontrava era a satisfação das necessidades básicas. Então, necessidade básica, você precisa tomar banho, você precisa comer, você precisa ter onde dormir, são necessidades básicas. Né? Então, depois que você satisfaz as necessidades básicas, né, que ele chama de necessidades fisiológicas, depois das fisiológicas resolvidas, você vai para outras necessidades. Né? Então, aí você já vai querer um emprego, você já vai querer algumas outras coisas, até que você chega no pico da pirâmide, que são de 5 fases, em que você tem autorrealização. E aí, eu peguei essa ideia e como é que eu posso adaptar isso para a questão financeira? E aí eu digo assim, olha, então significa o seguinte, se eu estou num momento ali, que ao longo do livro eu estou me autoconhecendo, eu já entendi minhas forças, minhas fraquezas, eu já entendi o que eu gasto mais, o que eu não gasto menos, eu já comecei a me entender, já olhei, já me detive ali um tempo com o meu cartão de crédito, né, com as minhas contas do mês e tal, o que eu não posso deixar de gastar, sabe? Então, a primeira coisa é que eu tenho o meu dinheiro, a minha renda, meu salário, então a minha primeira coisa é
o que é obrigatório, o que eu tenho que gastar. Então, quanto é que eu gasto por mês, quanto é que eu gasto com alimentação, quanto é que eu gasto com transporte, quanto é que eu gasto com escola dos filhos. Então, tem gastos que eles são obrigatórios, você não pode deixar de gastar. Então, seria assim a base da sua pirâmide. Sim. Você pega o seu orçamento, né? E você pega, olha, orçamento familiar. Então, tanto desse dinheiro aqui, ele é para atender o básico, para eu poder viver, né? Aí você tem uma outra fase da pirâmide, é que tem coisas que não são necessárias, mas que são interessantes também de você ter, né? Então, viajar, por exemplo, né? Realizar um sonho, fazer uma visita a um museu, de repente visitar a família em outro estado ou em outro país, né? Então, são questões que você se planejando, você consegue alcançar, tá? E aí você pode, então, daquela minha renda, quanto é que eu vou disponibilizar para esses gastos que seriam intermediários? Entendi. E aí tem o gasto, a base da pirâmide, eu dividi só em 3 partes, e tem o topo da pirâmide, que é aquilo que você sonha, aquilo que você está disposto a um grau de sacrifício para alcançar. Porque quanto mais você sobe na pirâmide, mais é um grauzinho a mais de sacrifício que você, de bom grado, está disposto a pagar para ter. Né? Por exemplo, eu gosto de comer, mas eu não gosto muito de cozinhar. Então, eu estou disposta a lavar a louça desde que eu como muito bem. Eu não me incomodo. Então, o quanto você está disposto a abrir mão? Entendi, né? Entendi. Então, essa pirâmide, quanto mais você vai fazendo de bom grado, porque você sabe que é para realizar um sonho. Você economiza de bom grado, você faz uma reflexão, você faz uma adaptação das suas finanças, porque você tem um objetivo maior. Entendi. Você já sabe o que você quer de você daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você sabe qual é o seu sonho. Você sabe onde é que você pode cair, onde é que você não pode cair. Então, o livro ele vai te acompanhando nesse crescimento, nessa conversa, nesse bate-papo, assim, com bom humor, sabe? Vou tentando trazer sempre a visão positiva de tudo isso. Entendi. Essa aqui é a grande sacada do livro. Entendi. Bem, depois de tudo isso que a gente viu falando do livro, né, sobre o livro tem até um contrato de autorresponsabilização, né, tem quiz, tem jogos, indicação de filme, escrita terapêutica, vários personagens, né, inclusive o velho labutando, né, o Despolpanil, do Feionil, Estressaldo, Competition, tem o meu, né, que é o filho Mando, né, Débora e Dimitri. Tem a pirâmide, tem tudo. Eu me pergunto, né, o que é que vem por aí? O que é que você vai falar depois sobre dinheiro? Eu tenho sentido, eu tenho me desafiado pessoalmente a falar de forma mais específica para jovens, para crianças. Acho importante continuar falando para famílias, né? Eu acho que é o principal, é o primeiro ponto. Mas eu tenho me sentido bastante desafiada a falar para jovens. Há 1 ano atrás, eu orientei uma monografia de uma aluna na universidade, em que a gente falava exatamente, o trabalho era sobre educação financeira nas escolas, e principalmente para ensino básico, né? Então, isso me motivou a ver quão importante é mostrar para as crianças, porque se a criança logo muito cedo, ela consegue entender a importância do dinheiro, com o tempo ela vai incorporando, ela leva para a vida, né? Então, a minha ideia hoje é encontrar estratégias para falar para crianças. Acho que é bastante interessante. Para jovens, né? Para adolescentes, que é exatamente essa turma aí que está na ansiedade do primeiro milhão nos 30 anos. Para eles, 30 anos é muito tempo. Então, né, se você está com 15, 16, 30 anos para você é outra parte da sua vida. Né? Então, eu tenho me sentido bem desafiada a falar para esse público. E agora eu te pergunto qual é a sua dica final aí, né? Eu me sinto preparado para mudar de vida, né? Já estou lendo o livro, quase terminando, e pergunto sua dica final e aproveita para deixar seu contato aí, quem quiser te contratar, te contatar, alguma coisa desse tipo. Bom, eu acho que a grande contribuição que eu posso dar é estimular as pessoas a se conhecerem. Sabe? Eu acho que se você tiver interesse de saber quem você é, você consegue se descobrir muito se observando. Porque nós vemos muito o outro, né? Eu olho sempre muito para o outro e eu olho muito pouco para mim. Ou às vezes quando a gente se olha, a gente meio que se deprecia, ou a gente não se aprecia o tanto que deveria, né? O quanto a gente já fez e o quanto a gente ainda pode fazer.
Então, a minha grande dica é que busque entender sobre assuntos que lhe fazem bem. E, especificamente, a área financeira é uma área que vai lhe fazer bem ao longo da sua vida, sabe? O dinheiro ele vai estar sempre dentro da sua história. Às vezes as pessoas dizem, poxa, Kio, mas só fala de dinheiro. Ou então as pessoas pensam que eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu sou economista, eu dou aula para economistas. Então, assim, óbvio que eu penso em gestão e saúde, óbvio que eu estou pensando em dinheiro o tempo todo, profissionalmente. Mas eu entendo, e principalmente o livro me traz essa humanização, no sentido de personificar, de que o dinheiro ele está envolvido na nossa vida, né? Então, assim, eu só consegui chegar aqui porque eu tenho carro e coloquei combustível. Ah, se eu viesse de ônibus, de Uber, eu precisaria do dinheiro para chegar. E da mesma forma para vir para casa, da mesma forma para comer. Então, a nossa história, ela é muito, muito, muito envolta de dinheiro, sabe? Ou da facilidade ou dificuldade de conseguir as coisas. Então, compreender esse mundo, ele não é um mundo que você jamais vai alcançar. Ah, não, sou da humanas, não gosto de falar sobre isso. Não, é interessantíssimo você falar e você entender coisas que possam lhe fazer bem no futuro. E eu acho que o mais interessante de tudo, eu também estava dando uma palestra, a última palestra que eu dei, e aí uma senhora disse assim, olha, eu tenho filhos gêmeos. Os dois foram criados do mesmo jeito, são gêmeos. Mas um adora gastar e o outro é super planejado. O que foi que aconteceu? Então, para você ver que filhos gêmeos, univitelinos, eles enxergam o dinheiro da maneira diferente. Às vezes você é até pai e mãe para você entender por que seus filhos são diferentes, né? Então, ela criou os dois filhos do mesmo jeito. Um adora gastar e o outro é super controlado nos gastos. Eu digo, olha, é porque às vezes a mesma situação, a gente observa uma mesma situação de maneira diferente. Por exemplo, se você quis, de repente, uma festa de aniversário. E aí sua mãe não pôde lhe dar. Aí os gêmeos estão lá. Aí um vai olhando. O meu sonho era fazer meu aniversário de X anos. E minha mãe não fez para mim. Então todo ano que eu puder, eu vou gastar todo o meu dinheiro e fazer uma festa de arromba todo ano. Só porque eu me frustrei porque eu não tive naquele ano específico. Aí o outro gêmeo vai pensar assim, poxa, a minha mãe não teve dinheiro para fazer meu aniversário esse ano. Então significa que eu vou economizar e tudo bem, a gente não pôde ter, uma hora eu vou ter, realmente nem preciso de festa tão grande. Então significa que eu nunca vou querer passar pelo aperto que a minha mãe está passando agora e eu não quero que meus filhos passem por isso. Então eu vou poupar, vou me organizar, vou juntar dinheiro, vou trabalhar para de forma que eu nunca meus filhos precisem ou eu queira ter uma coisa e não possa ter. Se eu planejar, eu posso ter. Entende? A mesma situação aplicada a pessoas diferentes, ela respondendo de maneiras diferentes ao mesmo estímulo. Então, novamente, o que eu posso dizer para você é que entender sobre dinheiro é muito importante, é necessário, é um assunto familiar que pode ser falado à mesa, né? Que é onde a gente se encontra, é onde a gente se vê, apesar de muitas famílias, cada um come num canto, assim, mas estar à mesa é sempre muito interessante e os combinados, eles são estratégias muito interessantes no controle financeiro. Então, tenha seus combinados, tenha combinado com seu parceiro, tenha combinado com seus filhos e que vocês possam viver uma vida em equilíbrio, saudáveis, sem nenhuma ansiedade e que na velhice vocês sejam presenteados, né, com esse esforço que vocês vão fazer aí ao longo da vida de controlar as finanças. Kilvia, tenho muito a agradecer pela sua presença. Foi muito boa a nossa conversa. Fez um podcast muito engrandecedor, que eu tenho certeza que os telespectadores, nossos espectadores, gostaram muito dessa conversa. Te agradeço bastante por ter vindo. Muito obrigado. Um prazerzão, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, agradeço muito a vocês por terem assistido o nosso PodLei. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, assinem o canal e toquem no sininho da visualização. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Direito nas Mãos, Pinheiro Neto Advocacia, e não esqueçam de assinar lá o GEON, colocar o GEON como o seu canal, como sua instituição de escolha, Sua Nota Tem Valor.
não deixem de curtir o podcast, assinar o canal mais uma vez. Até mais!